Uma boa noite, pessoal. Quem vos fala é o Colodel. Bom, vou falar de um assunto que nos últimos tempos, né, vem gerando muita polêmica, né, da questão dos alemães, né, das colônias alemãs, italianos aqui no sul, né. Eu sou um descendente de italiano, né. Tenho também raízes austríacas, né, mas quase 100% italiano e português, e uma porcentagem de indígena, né, devido à parte da minha mãe. Mas vamos falar dos alemães, né? Santa Catarina, né, como eu assisti um vídeo aí, um contexto falando sobre isso aí, né, sobre o DNA dos alemães, entendeu? Aqui no sul, que não são 100%. Hoje não digo, né, que sejam 100%, né, mas no começo sim, eram praticamente 100%, né, porque os alemães praticamente não se relacionavam com outros povos, né, aqui, né, era a coisa mais difícil, né. Os italianos não, né, mas os alemães são mais rígidos, né. E a questão é o seguinte, né? Então, para vocês verem que nem todo vídeo, né? Nem todo contexto, nem todos os vídeos gravados que estão na internet, muitas vezes são verdadeiros. Não porque o cidadão que cita que os alemães não têm DNA 100%, né? De época, né, da chegada deles. Os alemães chegaram lá por 1825, foram chegando aos poucos, né. A grande maioria chegou um pouquinho antes da gente aí, né, das nossas famílias italianas, entendeu? E a minha família chegou meu pai chegou por volta de 1879, né. Acho que tem até a data, né, foi 15 de novembro de 1879. Entendeu? E a questão é a seguinte. Aí ele fala, né, que os alemães estavam aqui muito tempo, né, e falavam a língua tupi-guarani, né, como era falado, né, antigamente. Mas as datas não batem, porque o Marquês de Pombal instituiu o português, né, quando ele chegou aqui. Instituiu o português por volta de 1780 e pouco, 87, 89, né, vocês dão uma olhadinha aí, entendeu? E os alemães chegaram em 1800 e pouco, 1825 em diante, né, e não foram muitos, né? E segundo eles, os alemães vinham só os homens, que normalmente nas imigrações que a gente viu, né, que a gente tem relato, todos vieram com famílias, entendeu? Então já é um relato falso, né? Já é uma fake news, uma mistura ali, uma mescla, não fala mistura, uma mescla de coisas que não são verdadeiras, entendeu? Não que eu queira falar assim que os alemães são melhores, nada, não tem nada disso. Só relatar que vocês, quando vão assistir um vídeo, né, normalmente aí do Facebook, do YouTube, né, que mais? Instagram, do TikTok, do Kawaii, do X, né, que são as principais mídias, né, tem outras, né, tem outras aí que muita gente não conhece. Então, uma falácia, né, de que os alemães já estavam há muito tempo aqui, e é uma grande mentira, né, uma grande mentira, porque os alemães foram chegando aos poucos, né, poucas famílias, a partir de 1825, e o Marquês de Pombal instituiu o português, né, em 1780 e lá vai cacetado, entendeu? Então não tem nada a ver, né, que os alemães estavam mais de 200 anos aí, né, antes
Opa, então chegaram outros, junto com os portugueses praticamente, né? Entendeu? Então, sim, umas histórias muito estranhas. Então fui verificar, né? E realmente, né? Não é um contexto correto com relação a isso aí, devido às datas, né? Devido às datas da imigração dos europeus para cá e a questão dos indígenas de época, né? E dos portugueses que já estavam aí. Entendeu? Então, por isso que às vezes é bom verificar, né? Porque eu, de certa forma, achei estranho, né? Quando falou do convívio dos alemães com os indígenas, que vieram só homens pra cá e né, tiveram relações com as indígenas. Então, por isso que o DNA dos alemães não é 100%, né? É mais indígena do que europeu. Então, algo assim bem fictício, né? Bem fictício. Eu só queria comentar isso aí porque às vezes as pessoas acreditam em tudo que está na internet. Então é bom pesquisar, porque não tem uma relação somente de datas, né? Não faz parte, né? Marquês de Pombal, de 1800 e pouco, de 1770 e pouco para 80 e pouco, 87, eu acho que 1787 parece que ele instituiu como português, como língua oficial. Como se falava antigamente, era antes o Tupi-Guarani. E os alemães não tinham nem chegado aqui, entendeu? Então, para vocês verem que é uma narrativa, né? Não sei se é narrativa, sei lá como é que se pode falar, e que não dá para acreditar em tudo, entendeu? E falo. Então, pelo que eu sei, os alemães, né, eram mais rígidos, né, com relação a tipo, essa mistura, né, essa mescla de povos, né, até com os italianos, entendeu? Não que hoje não tenha, tem sim, né, hoje, né, essa mescla italiano, alemão, o italiano com o indígena, né, os negros, né, de época. Isso eu acho que do italiano é normal. O italiano ele é bem mais liberal, né, com relação a isso aí. Pode ver na Itália lá como é que é. Tem uma turma lá que emprega o preconceito, mas em geral o italiano é mais liberal. Agora os alemães são mais fechados. Isso posso falar porque eu convivi muito, né, com meu segundo avô, era de origem austríaca alemã. Então a nona dele, né, a minha oma, né, em alemão é vó. No caso ele era avô, tinha a mãe dele. Então é bem reservados, né, não são assim, não eram extrovertidos, né, como a gente era, entendeu? Nós italianos, né, não era extrovertido. Então, uma geração assim bem retraída, né, desconfiada, não sei se essa é a palavra, né, porque essa é a relação alemã, entendeu? Mais contida, mais e não tão mesclado assim, racial, questão de raças, né? Não sei se é raças que fala, mas é mais ou menos isso aí, com etnias, né, diferentes. Então, a etnia alemã muito separada assim das outras, né? Então seria difícil, né, acontecer. Pode ter acontecido, né, mas pra época, né? Então, na época de Marquês de Pombal, não existia alemães aqui, entendeu? Então é uma fala, né, de pessoas que elas contam umas histórias, né, até parecem verdadeiras quando você, né,
até que você pesquise, entendeu? Daí você vai ver a relação, né? E isso são muitos vídeos, né? São vários vídeos falando sobre outros assuntos, né? Que às vezes não tem nada a ver, não tem conexão com a situação que a pessoa está falando, entendeu? Então isso que eu quero falar para vocês, que é, né? Então, tipo, fosse atacar, né? A comunidade alemã, como se fosse um ataque, né? Por mais que tenha acontecido essas questões de preconceito em Santa Catarina, né? Mas isso também é um ataque de gente que, né, não tem consciência, né, do que está falando, do que, né, divulgando uma fake news muito grande, né? Uma fake news enorme aí com relação a certos povos. Então é isso aí que eu gostaria de falar, porque eu acho que a gente tem que pesquisar e tem que falar a verdade, né? Eu acho que as pessoas não podem ficar mentindo aí na internet, né? Porque isso gera revolta, né? Dos dois lados, né? De um lado que vai se achar que vão tirar sarro dos alemães, e dos alemães com relação a eles, porque eles estão denegrindo, né, uma coisa que fazendo algo que não é verdadeiro, entendeu? Então a verdade tem que imperar, porque não é desse jeito aí, não é assim que, né? A gente sabe, né? Eu moro aqui no sul, eu sei o contexto, sei como é que é, entendeu? Como eu falei, eu vivi muito nessas colônias alemãs, né? Tanto que por parte da minha esposa também há, né, uma parte que é de origem alemã, né? Aqui em Joinville também. Então, é um contexto que é totalmente mentiroso, né? E que as pessoas às vezes acabam acreditando, né? Entendeu? E não é bem isso aí, né? Então é isso aí, pessoal. Então eu queria falar sobre esse contexto, né? E que eu acho que as pessoas têm que analisar melhor. Eu já assistindo, já peguei já no meio do caminho algo que não se encaixava, né? A questão do Marquês de Pombal, que era outra época, né? E dos alemães que vieram muito depois, entendeu? Então, algo assim surreal, né, para os nossos dias, porque eu acho que as fake news estão denegrindo, né? Denegrindo a imagem de pessoas, de comunidades, de países, né? Que muitas vezes elas falam em verdades, né? Sem o conhecimento sobre o assunto, né? Então é isso aí. Então um abraço, Colodel, e vamos em frente aí, vamos divulgando, né, as coisas que são verdadeiras, né? E as coisas que possam ser feitas, né? E que não fiquem na área da ficção. Beleza? Então, um abraço e até a próxima aí.